As mulheres precisam entender que os médicos não sabem de tudo. Esse é um tabuzão, hein? Uma em cada 5 mulheres referem dor forte que se assemelha a um ataque cardíaco. O quanto destas questões de pouca compreensão é pelo fato de quem investiga ser homem? Muito. E não valoriza. Por que a tua vida ela é voltada para a saúde da mulher? A gente sabe nada sobre saúde da mulher hoje. Nada. Ela é CEO do MC Legacy Lab, que é um laboratório especializado em implantes hormonais estéreis. Ela é CEO também do MC Legacy Edu, especialista em implantes hormonais há mais de 10 anos no ramo. Empreende em prol da saúde da mulher, é a vida dela, é o propósito dela, é a missão dela. Senhoras e senhores, recebam no JJ Podcast Manu Coutinho. Por que é importante para o médico aprender sobre implantes hormonais? O ciclo hormonal da mulher suja a pesquisa. Então, os pesquisadores sempre optaram por não ter mulheres na pesquisa para ter resultados mais limpos. E quem tava? Só homens. Calma aí, pô. Peraí. Mas isso, Joel... É nesse nível de vou doideira? te falar. É mesmo? É pior. E os picos hormonais tiram a pessoa completamente do eixo. Sabe, acho que tem uma hora que a mulher esquece, se acostuma no lugar da dor. Caramba, Manu. Mas assim, a tua missão é muito bonita. Desafiadora, né? Pessoal, antes da gente começar esse podcast, um recado muito importante. Só que esse recado é para as mulheres. Olha só, depois de um tempão, pedidos, eu tentava convencer a Lalas, eu falava pra Lalas, eu e o time aqui, a gente conseguiu convencer a Lalas a organizar o dia a dia dela, como que ela dá conta, tanto como mãe, como empresária, como uma excelente esposa, uma excelente filha, e como ela organiza o dia dela do ponto de vista de saúde, família e trabalho. A Lalas tem um jeito muito único de organizar as nossas finanças desde a época que a gente casou, tá? O jeito que ela cria os meninos, o jeito que ela organiza a casa, o jeito que ela cuida dos nossos negócios, da empresa, porque a Lalas é a CEO aqui da empresa, né? A Lalas é minha sócia em tudo, ela é minha sócia na vida, nos negócios, na eternidade. E ela tem um jeito muito único de organizar e dar conta das coisas. E às vezes ela até fala assim, olha, não dou conta de tudo. Então esse é um recado para as mulheres. Se você é homem, é casado, ou tem uma noiva, ou tem uma namorada, ou tem uma filha, também vê se você consegue ajudar essas mulheres maravilhosas da tua vida. A Lalas está criando um planner. Depois de um tempão, a gente conseguiu convencer ela de criar um planner, estruturar um planner com as anotações dela, com a forma como ela organiza os itens de saúde, os itens de família e os itens de trabalho, tanto pessoal quanto no relacionamento, como mãe e como empresária. E a gente vai lançar esse planner. Esse planner se chama Equalize, porque a gente acredita numa vida equalizada, muito mais do que uma vida equilibrada. Então a gente está criando uma lista de espera. Vai ser um lançamento lindo, vai ser o primeiro lançamento da história da vida da Lalas, e eu vim aqui falar em nome dela. E também por conta de tantas mulheres pedirem isso. Então é um planner para mulher. Então se você é mulher, tá? Esse é um planner para você, se você gosta de escrever, gosta de planejar, e se você quer entender como que ela organiza e todos esses itens da área que eu particularmente eu admiro muito, ela faz melhor do que eu, inclusive, eu quero que você entre numa lista de espera. Nessa lista de espera tem lá a descrição, quando que a gente vai abrir esse planner, que talvez, provavelmente, tenha uma aula, um curso, um mini curso para explicar a tese, também como que funciona e como que você pode utilizar. Entra aqui, tem um QR Code na tela e um link na descrição deste podcast. Vocês vão receber também e-mails à medida que a gente está caminhando próximo ao lançamento, falando do que a gente está fazendo, do que está acontecendo. Eu estou por trás desse lançamento, eu estou muito feliz, mas é um produto especificamente da Lalas para todas as mulheres, tá bom? Então se inscreva aqui na lista de espera e faça parte da primeira turma do Planner Equalize da Lalas. Esse é o recado. Bora começar o nosso podcast que tá demais. Eu acredito que as mulheres saudáveis são mais bonitas. Então acredito que saúde e estética se misturam. Olha que frase linda. Gente, hoje no JJ Podcast, o papo vai ser interessantíssimo, porque a pessoa que eu tô trazendo aqui é interessantíssima. É uma amiga, eu posso também chamar de aluna, faz parte do meu ecossistema de negócio e tem uma história maravilhosa. O papo hoje aqui é saúde da mulher. É saúde, em primeiro lugar, é saúde. Então você, mulher, que gosta quando eu trago pessoas aqui para falar sobre saúde para a mulher, fica aqui. Você, homem, também, que gosta quando eu falo sobre saúde
fica aqui também, porque é saúde, família e trabalho, não inverta a ordem, você sabe que essa é a minha filosofia de vida, e o papo, ele mescla tanto sobre saúde, quanto sobre negócio, sobre sucessão familiar, sobre histórias de vida, então é um papo muito, muito bacana e muito profundo, e a gente vai a fundo, e a história dessa minha convidada é uma história que remete a tantos caminhos, a tantas coisas legais, até da experiência que ela teve quando ela me ouviu uma vez, numa live, ela estava num momento tão importante da vida dela, e ela não cansa de falar, Joel, foi tão importante aquilo pra mim, eu vou pedir pra ela contar hoje pra vocês. Então a gente vai falar hoje sobre negócios, a gente vai falar sobre saúde, a gente vai aprofundar no tema saúde pra mulher, sobretudo no tema de implantes hormonais, porque quem eu tô trazendo aqui faz parte, assim, do percussionismo desse assunto no planeta Terra, e no Brasil, então, nem se fala. Então eu já fiz esse approach para você preparar seu papel, preparar sua caneta, ficar com o ouvido ligado, porque eu sei que vocês escutam e assistem JJ Podcast de tudo que é lugar, né? Na academia, indo pro trabalho, levando os filhos pra escola, arrumando a casa, tomando café, assistindo no final de semana. Então prepare-se que vai ser incrível. Deixa eu te falar aqui o currículo dessa pessoa. Ela é uma empresária de mão cheia, tá? Ela é CEO do MC Legacy Lab, que é um laboratório especializado em implantes hormonais estéreis. A gente vai explicar o que é implantes hormonais estéreis, tá? Ela é CEO também do MC Legacy Edu, voltado para mentoria a médicos e profissionais de saúde. Alô, alô, medicina, alô, alô, galera da saúde, vamos estudar e vamos verificar esse assunto do ponto de vista educacional. Ela é host do Podcast, mas esse IH eu vou pedir para ela explicar. Especialista em implantes hormonais há mais de 10 anos no ramo. Empreende em prol da saúde da mulher, é a vida dela, é o propósito dela, é a missão dela. E uma história incrível, porque o avô dela é idealizador dos implantes como via de administração de terapias hormonais no planeta Terra. Senhoras e senhores, recebam no JJ Podcast Manu Coutinho. E aí, obrigada, Manu? Nossa. Que legal, cara. Um tempão pra mim legal, aqui, né? Pois é. Que legal mesmo, assim, obrigada. Pô, obrigado a você. Sim. Olha só, galera, a Manu tem um livrão bonitão aqui. IH 360 graus, a gente vai falar desse livro aqui especificamente. Só que assim, ó, aqui eu vou já fazer uma pergunta de trás pra frente, de frente pra trás, e assim a gente vai. Pra galera já sentir. Bora. O que você faz e o peso do que você faz. Por que você tá... deixa eu melhorar a pergunta. Por que a tua vida, Manu, ela é voltada para a saúde da mulher? O que tem dentro de você? De onde que veio essa história? Conta essa história pra galera. Por que tu dedica tudo que você tem pra cuidar da saúde da mulher? Porque, assim, pouca gente fez isso. E a saúde da mulher foi muito negligenciada por muitos anos. Então, eu tive o privilégio de, por ser neta de meu avô, conviver em um ambiente em que era um ambiente que as mulheres eram defendidas, né? Que a saúde da mulher era defendida. Meu avô sempre olhou muito para a mulher como pessoa, antes de olhar para a mulher como uma procriadora, né? Como ele olhava para a mulher como mulher. Já desde uma época que ninguém fazia isso. Certo. Né? Então, para mim aquilo era normal, aquilo era o ambiente que eu cresci. Só que quando eu cresci, eu vi que o mundo não era assim. Exato. Eu vi que, desde sempre, a saúde da mulher foi negligenciada. A gente sabe nada sobre saúde da mulher hoje. Nada. As mulheres foram sistematicamente excluídas de ensaios clínicos. Então, não se conhece a saúde da mulher. A gente não tem evidência suficiente para entender o que acontece. Certo. E aí isso foi crescendo em mim, sabe? Porque a gente precisa jogar luz nisso para incentivar que haja mais pesquisa, que haja mais pessoas falando sobre a saúde da mulher, que os medicamentos, quando forem pesquisados, incluam mulheres nos ensaios clínicos. Né? Então, é uma coisa que foi crescendo e virou tua missão. Minha missão mesmo. O motor do que eu faço todos os dias é maior do que é maior do que o implante. O implante é uma ferramenta que eu protejo com unhas e dentes, porque é uma das poucas coisas que a gente tem em terapia hormonal que realmente funciona para as mulheres e mantém a qualidade de vida delas.
Mas ele é uma das coisas que a gente tem e o meu objetivo é que a gente tenha cada vez mais ferramentas. Mas para isso precisa de conscientização, precisa de investimento, precisa de trabalho, precisa de tempo, né? Então, assim, é isso. Como que tá o mercado, Manu? Assim, do ponto de vista... Eu quero que você eu quero que você faça um approach para médico. Alô, médicos que estão nos ouvindo, médicos e médicas. Por que é importante para o médico aprender sobre implantes hormonais? E para as mulheres? Por que as mulheres têm que aprender sobre esse assunto? Vem aí agora a Manu, sabe, mentora, e diz assim, gente, isso é um assunto importante para ser discutido e uma bela de uma oportunidade de negócio para a comunidade médica. Então, tem uma pesquisa que diz que 90% das mulheres sofrem de TPM no longo da vida. Quantos por cento? 90%. Mas não, mano. Veja, deve ser. 90%? 90%. Dentro disso, aproximadamente 90% também, que é 1 em cada 5 mulheres, referem dor forte que se assemelha a um ataque cardíaco, associada à cólica. Caramba. 1 em cada 5 mulheres referem dor, tá? Nesse nível de dor. E, assim, até esse nível de dor. Até esse nível de dor. Tá, a referência de dor é uma dor que te incomoda, te atrapalha. Mas não toda dor vai ser uma dor tão grave assim, né? Tá bom. Então, a gente tem isso daqui. E, por outro lado, aí só pra referência, a gente tem 5 a 15% de homens vão dizer que tem disfunção erétil grave ao longo da vida. 5 a 15%. 40% vão dizer que tem uma perda da qualidade de geração em algum momento ao longo da vida. Tá bom. Tem essas duas coisas aqui, certo? Certo. Se a gente fizer uma revisão de literatura, tem 5 vezes mais pesquisa em disfunção erétil do que em TPM. Sendo que a mulher é o dobro, né? Mais do que o dobro. 90%. 90%. Entendeu? 5 a 15% de homens têm uma disfunção erétil importante. Só 40% tem uma perda de qualidade no longo da vida. E ainda assim, a gente tem 5 vezes mais pesquisa sobre isso daqui, sobre disfunção erétil, do que sobre tensão pré-menstrual. Então, do que existe em tensão pré-menstrual, 40% das mulheres dizem que não funciona. Não entendi. Como assim? Das medicações, das terapias existentes. Entendi. 40% dizem. 40% dizem. Não resolve o meu problema. Não resolve o meu problema. Caraca, é muita coisa, mano. Então a gente tem um gap de entendimento do que é o tratamento que funciona para a mulher. Entende? A gente precisa olhar para o que funciona para as mulheres. A gente precisa ouvir as mulheres. Porque elas não foram ouvidas cientificamente, porque elas foram excluídas as mulheres, até 1993, não era exigido que as mulheres fossem parte dos ensaios clínicos para novos medicamentos. Manu, eu vou te fazer uma pergunta agora. Se ela for tonta, você fala assim, Joel, tonta. Mas é que me veio aqui. Certo. O quanto destas questões de pouca compreensão é pelo fato de quem investiga ser homem? Muito. Muito. E não entende. E não valoriza. As mulheres, os problemas das mulheres sempre foram diretamente associados a problemas mentais. Você sabe o termo? Tá histérica, uma mulher histérica. Sabe de onde vem histérica? É verdade, né? Você falava muito isso. Sabe de onde vem histérico? Vem de histera, que é útero. Não sabia disso. Vem da palavra histera, em grego, que é útero. E aí? A comunidade médico-científica se acostumou a botar a mulher nesse lugar de estressada, de ansiosa, de histérica, louca. Vai passar, né? Então, assim, por quê? Por uma falta de entendimento da cadeia hormonal, dos ciclos hormonais da mulher. Por quê? Isso não foi pesquisado. O ciclo hormonal da mulher suja a pesquisa. Exatamente. Entendeu? Então, essa variável... Varia muito. E suja. Então, os pesquisadores sempre optaram por
não ter mulheres na pesquisa para ter resultados mais limpos. O diazepam, por exemplo, né? Valium. O diazepam, 70% das pessoas que tomam diazepam são mulheres. Por décadas, o marketing do diazepam foi direcionado para mulheres. Certo. As mulheres não estavam inseridas no ensaio clínico do Valium. E quem tava? Só homens. Calma aí, pô. Peraí. Não, peraí. Mas isso, Joel... É nesse nível de vou doideira? te falar. É mesmo? É pior. Vou te falar uma que é até engraçado. Tá, vai quebrando os paradigmas aí, então. É até engraçado. O Viagra feminino. Foi lançado o Viagra feminino em 2015. Nem tem tanto tempo assim, certo? Certo. 2015. E foi chama Adil. Foi um alvoroço na época. Olha, um Viagra feminino e tal. Que é o quê? Um antidepressivo. Só que na pesquisa para antidepressivo, viu que ele era mais ou menos antidepressivo, mas que ele atuava ali nos neurotransmissores que tinham o efeito de melhorar a libido e a receptividade, pronto. Viagra feminino. Fizeram a pesquisa chama flibanserina. Da flibanserina, durante a pesquisa, foi visto que existia uma interação perigosa da flibanserina com álcool. E a gente sabe que a metabolização do álcool em homens e mulheres é bem diferente. Certo. Né? Então... Quando estava na aprovação, o FDA chama a Sprout, que era a farmacêutica que estava fazendo, e faz, olha, você tem que fazer um ensaio específico para testar essa interação perigosa. A Sprout fala, tá, tudo bem, vamos fazer. Sabe o que eles fazem? Recrutam 23 homens e 2 mulheres para testar a interação da flibanserina com o álcool em um medicamento que só vai ser tomado por mulheres. E que a própria metabolização do álcool é muito diferente em homens e mulheres. Por que eles fizeram isso? Porque se eles fizessem só com mulheres, eles não iam provar o medicamento. Entendi. Entende? Existe um mercado nisso, né? Então eles fazem isso e eles não são obrigados a segregar dados por gênero, né? E por sexo. Então se eles botassem 23 homens e 2 mulheres e dissessem... e as 2 mulheres que tiveram essa interação desmaiaram ou tiveram uma síncope, que era o que acontecia, eles não precisavam dizer que os sujeitos femininos desmaiaram. Eles só podiam dizer assim, só 10% ou menos de 10% tiveram efeitos colaterais graves. Entende? Entendo. Então, e isso rola até hoje. Isso não é uma coisa de antigamente, não. Até hoje é assim. Porque na medida em que existem já regras que são mal acompanhadas e mal aplicadas, mas existem regras desde 93, que para pesquisas que são financiadas pelo governo, você precisa incluir mulheres. Mas você não precisa incluir mulheres na prevalência da doença, isso não está obrigado, e você também não está obrigado a segregar os dados por sexo. Então tem essas 2 coisas. Mas você já é obrigado a incluir as mulheres, o que já é bom. Só que só em pesquisas que são fundadas pelo governo. As pesquisas da indústria farmacêutica, não. Certo. Entendeu? Então, no próprio... Outro exemplo que é muito clássico, assim, o próprio sildenafil, Viagra. Quando foi feito o ensaio clínico original dele, o primeiro, lá no 2000, ele era para coração. Era um medicamento que estava sendo avaliado como um medicamento para o coração. Uhum. Certo? Durante essa pesquisa, foi visto que ele, para coração mais ou menos, mas para a disfunção erétil, ele tinha um bom resultado. E aí, eles navegaram, né, mudaram o objetivo e lançaram Viagra. Nessa pesquisa que estava sendo feita para um remédio para o coração, não tinha mulheres. Nenhuma. E se tivesse, o interessante é que se tivesse, talvez, a gente tivesse no sildenafil uma solução para a cólica. Porque em 2013 foi feito um ensaio que mostrou que o sildenafil deu alívio total das dores por 4 horas para mulheres que tinham cólica sem nenhum efeito colateral. E essa pesquisa não foi para frente por falta de financiamento. Porque a pesquisa não tinha um N grande o suficiente para ser importante, e porque quando o pesquisador, que chama Richard Legger, ele não conseguiu fazer a pesquisa
com fundos próprios, nem com fundo do governo, ele foi para a indústria para dizer, olha aqui, você pode ter uma outra função para esse medicamento que já é seu. Sim. Ela falou, não, porque se eu for testar em mulheres, eu posso achar um risco e pode estragar o meu medicamento que já foi controlado, que já foi aprovado. Entendi. Entende? Então, assim, é uma coisa tão gritante. Cara, sabe? eu espero que as mulheres tenham vindo até aqui. É. E os médicos também. Os homens também, todo mundo tem vindo até aqui. A gente precisa ouvir as mulheres, sabe? A gente precisa... E aí que você fala, o que é que você... por que é importante o homem, os médicos olharem para o implante? A gente tem pouquíssimas ferramentas para tratar essas mulheres. E o implante é uma ferramenta que as mulheres, as pacientes estão te dizendo que funciona. Há 40 anos. Há 40 anos as pacientes estão dizendo, olha, salvou a minha vida. Então você, que é um médico ginecologista, que está tratando mulheres e sem sucesso, porque não tem como ter sucesso com as drogas que existem hoje. Entendeu? Assim, é muito escasso. Uhum. Por que não aprender sobre essa ferramenta, já que as próprias pacientes estão ali e são, entendeu? Elas querem ser ouvidas, elas são a prova de que, olha, isso aqui foi melhor para mim. Entendeu? E é uma via de administração de medicamento, não é um medicamento novo. Os médicos estão acostumados a isso. É uma via, você pode ter um medicamento numa via oral, que é uma cápsula, um comprimido, você pode ter um medicamento numa via injetável, você pode ter um medicamento numa via transdérmica, que é um creme, você pode ter um medicamento numa via de implante. Entendeu? É uma difusão mais lenta, é uma difusão que preserva os órgãos, né? Assim, não tem primeira passagem hepática. Então, assim, por que não olhar para isso, sabe? Dentro de um ambiente que é tão escasso. Sim. Sabe? E aí, para as mulheres, as mulheres precisam entender que os médicos não sabem de tudo. Sabe? Esse é um tabuzão, hein? Elas precisam chegar no médico. Elas é um tabu. E serem donas da sua verdade. Dona da dor, isso dona não do desconforto. Funciona. Exatamente. Isso não tá na minha cabeça. Eu não tô estressada. Eu estou com dor. Muito bom. Sabe? Muito bom. Então, assim, o ponto principal, assim, é esse. Endometriose, a gente tem o último medicamento que a indústria fez para endometriose, foi em 2018. É um medicamento que é mais do mesmo, mas foi um medicamento novo, que quer dizer que foi bom porque teve pesquisa. Em 2018, antes disso, foram 10 anos sem nada. Nada. Nenhuma inovação. Nenhuma inovação ruim teve. Geralmente uma inovação para o público masculino acontece de quanto tempo? Tem mais de 50 remédios diferentes para o coração, por exemplo. É o tempo inteiro. As pesquisas não param. Não param. E assim, não é porque é para o público masculino, ou é porque eles tratam como se fosse para o público geral, mas eles tratam a mulher com uma semelhança do homem. Entendi. E a mulher não é a semelhança do homem. Exato. A mulher não é uma versão barata do homem, entende? Uhum. Que é como foi figurado nos livros, né? De fisiologia, que tem fisiologia e fisiologia feminina, anatomia e anatomia feminina. Uhum. Né? Sempre como uma versão menor. E com órgãos reprodutores. Era a diferença. E hoje em dia a gente sabe que existem diferenças a nível celular, em todos os tecidos. Sim. Então, a gente precisa entender que as mulheres respondem de forma diferentes às drogas que os homens. E que a gente precisa encontrar soluções que funcionem para ela. Não é a solução que o médico quer, é a solução que resolve, que deixa a paciente feliz, sem dor, sem sintoma, sabe? E é a missão, sabe? É a missão, assim, é uma missão difícil. É muito difícil fazer pesquisa aqui no Brasil. Uhum. Nós, né, assim, aí eu digo, não só eu, mas o mercado de implantes hormonais. A gente tem uns 10 laboratórios aqui no Brasil hoje, entre implantes absorvíveis e silásticos. E a gente está empenhado, sabe? Assim, todos os laboratórios têm isso em mente, de fazer pesquisa e mostrar para as pessoas, né, para a comunidade, essa solução que a gente vê na prática.
Mas é muito difícil, porque assim, ou a gente faz uma pesquisa e a gente patrocina a pesquisa e é uma pesquisa privada, em hospitais privados, aí dizem, mas tem conflito de interesse. Certo. Mas se a gente tenta fazer uma pesquisa na universidade pública, por exemplo, eles não deixam. Porque tem conflito político. Porque tem não sei o quê. Porque a associação não quer. Porque... Então a gente fica dizendo, olha, a gente tá tentando fazer, a gente tá aqui, a gente tá tentando, mas pelo menos a gente tá tentando. E dentro desse ambiente, nós somos os únicos que estamos tentando, porque as grandes associações e os grandes players só estão criticando. Mas não estão... Tá, tudo bem, você acha que a minha pesquisa não é boa o suficiente? Faça. Cadê a sua solução para essa pessoa? Porque você né? fala que minha pesquisa não é boa o suficiente, mas você também não faz a tua, Cadê? Né? Exato. Sabe? Cadê as outras soluções? Caramba, Manu. Mas assim, a tua missão é muito bonita. Desafiadora, né? É a ponta do iceberg. Não, é a ponta. E você sabe que tem uma coisa interessante também, que em 2019... Em 2019? Não, 2020. A gente tava fazendo um Zoom com meu avô, era aniversário dele. Uhum. E eu fiz um Zoom com ele em maio, né? 18 de maio. Ele tava em uma casa e eu tava na fazenda por causa da pandemia. E a gente fez um Zoom, parabéns e tal, não sei o que. Quando eu tava acabando o Zoom, ele falou pra mim, minha filha, você não voltou pra sua faculdade de farmácia. E você que era a minha sucessora, que tava fazendo igual a mim, porque em 2016 eu tinha começado a fazer farmácia. Sim. E tinha trancado, porque tinha tido os meninos, né, e tal, filho, trará. E assim, a vida foi acontecendo e eu fui deixando, sabe? E eu achei que ele tinha esquecido. Esqueceu nada. Eu achei que ele tinha esquecido. Ele chega pra mim, Joel, nessa reunião de Zoom, e fala isso. Na hora eu fiquei assim, na minha cabeça, meu Deus, ele lembra. Uhum. E, né, acabou ali, como era final de maio, final de semestre, eu liguei pra faculdade e tudo, e falei, eu quero voltar e tal, e reativei minha matrícula. Uhum. E falei, nem vou falar pra ele agora, eu vou falar quando começarem as aulas. Sim. Só que ele faleceu em agosto. Então nem deu tempo, sabe? Mas o ponto é que eu tô acabando esse ano a faculdade. Uhum. E eu tenho isso como assim, além da minha missão mesmo de adicionar esse título de farmacêutica para que eu consiga alcançar mais pessoas, para que mais pessoas possam me ouvir, isso para mim foi o último pedido de meu avô. Sim. Sabe? Então, assim, é uma formação longa, difícil, que são 5 anos e, né, assim, é bem técnica, mas tá acabando, sabe? E aí o ciclo vai fechando. Sim. E eu entendi que para eu poder pegar essa missão e expandir ela, eu preciso ter lugar de fala. Eu preciso ser mais que uma empresária, porque eu quero que as pessoas me escutem. Olha o que eu estou falando. Eu não estou falando só de implante, nem de minha empresa. Sim. Eu estou falando que a gente precisa olhar para a saúde da mulher. Olha só como você tem lugar de fala. Primeiro, você é mulher. Sim. Maior lugar de fala. Maior lugar de fala. Olha, nós somos diferentes dos homens. E sim, somos. Uhum. São. Então, mulher. 2, empresária. Porque você é uma dona de um business. Sim. Então, você contrata o médico, Sim. você contrata o farmacêutico, você está nos congressos, Sim. você investe em pesquisa, você investe. Uhum. Eu já sei, você já me falou várias vezes que você investe tanto em pesquisa quanto em congresso, então você tem a envergadura de ser uma empresária. Terceiro, que agora você é uma farmacêutica. Então você tem o lugar de fala ultra, mega, hiper específico. E 4, você é neta de quem é. Então assim, você é a pessoa certa. Isso, faltava só o farmacêutica. Só o farmacêutico. Porque às vezes as pessoas queriam me chamar, por exemplo, pra ir na televisão falar sobre isso. E quem é que tá falando? É empresário ou é empresário? Quem é farmacêutica? Exato, entendeu? E aí às vezes fazia falta porque é muito técnico. Né, assim, então as pessoas falavam, poxa, mas a direção não vai deixar a produção não sei o que, porque precisa ser o farmacêutico ou médico, sabe? Sim. E aí isso foi... E aí quando ele falou aquilo, enfim, acabou que... E aí eu tô super feliz de estar acabando agora, né, acaba esse ano. E aí tem mais essa, e eu acho que a sucessão tá aí, sabe? Meu bisavô era farmacêutico, meu avô era farmacêutico. Ah, teu bisavô era? Era. Meu bisavô era farmacêutico. Mano, a turma não tem ideia quem foi teu avô.
Porque você falou, porque, poxa, eu cresci ali com meu avô. Isso. Então, turma, é o seguinte, vocês vão saber quem foi o avô da Manu. Conta quem foi teu avô, o que você viu, o impacto dele, um brasileiro. Brasileiro. Brasileiro de Pojuca, baiano do interior da Bahia de Pojuca. Pra galera toda ficar com orgulho e ter a dimensão, quem foi teu mentor? E aí, depois que você foi criada naquele ambiente, você disse, né? Poxa, eu achava que era assim pras mulheres. E depois você viu e falou, não é assim. Mas conta quem foi teu avô. Meu avô foi Elcimar Coutinho. Ele foi um médico, cientista. Meu avô primeiro se formou em farmácia e depois se formou em medicina. E ele sempre dizia assim que a farmácia era o berço da formação dele, foi o que diferenciou ele dos outros médicos. Então, meu avô era um pesquisador. A primeira vontade dele na vida era de ser pesquisador. Sim. Então e dentro dessa linha de pesquisa, ele desenvolveu muitos contraceptivos. O primeiro contraceptivo injetável foi ele que desenvolveu. E dentro dessa carreira, né, científica, ele desenvolveu os implantes hormonais. Então, todas essas pesquisas eram feitas com financiamento do exterior, com a Ford Foundation, a Rockefeller, fundavam. Meu avô, ele se formou na Bahia e depois ele foi para a Sorbonne, fez a especialização lá na Sorbonne, conheceu minha avó, que é uma francesa, fazia a faculdade de filosofia com Simone de Beauvoir, e trouxe minha avó para cá. E então, assim, tem toda essa mistura, sabe, do pojuquense com a francesa, a parisiense, e ele foi aqui fazendo as pesquisas. Enquanto ele fazia pesquisa, minha avó dava aula de francês na casa dela e sustentava a casa, porque ele não tinha fundo, né? O pesquisador ali naquela época não era um cara rico, então... e aí ele foi ali trabalhando e ele voltou para o Brasil. E enquanto as pessoas, por exemplo, em Nova York, convidaram ele, o Rockefeller Foundation, por que você não fica aqui e faz aqui as pesquisas? Ele falou que não, que ele tinha que voltar, porque ele tinha que devolver para o Brasil o que o Brasil tinha dado para ele. Né? Então, assim, ele tinha uma consciência grande de que existia um campo de trabalho aqui e que ele poderia fazer uma diferença na vida das mulheres aqui. Né? Então, assim, naquela época, na década de 70, a Bahia era um polo de pesquisa científica em contraceptivos. Né? Tinham pesquisas multicêntricas que tinha na Europa, tinha na Ásia e tinha no Brasil e era na Bahia. E era só por causa dele. Né? Então ele fez a maior parte da vida produtiva dele ali, da vida que eu digo assim, a parte que ele mais gostou do trabalho dele foi esse trabalho, sabe? De pesquisar e de viajar o mundo todo. Ele desenvolveu contraceptivo masculino à base de gocipol, que é um extrato do algodão. Lá atrás, desenvolveu, viajou, quando foi em Praga para lançar esse contraceptivo masculino em um congresso, houve uma revolta das feministas que não podia. Então, assim, ele falou, a sociedade não estava pronta para esse medicamento, né, naquela época. Então, assim, ele estava muito à frente do tempo dele, muito à frente, sabe? Ele estava ali, e aí tinha eu vendo aquilo tudo. Então, o primeiro contraceptivo injetável? Injetável. Foi o teu avô? Foi meu avô. Que criou? Isso. Isso a gente está falando mundo. Olha isso. No mundo. Ele foi capa da revista da Time. Não foi capa. Foi uma matéria grande de dentro que foi no mesmo ano do foguete. Sim. Que lançaram o primeiro foguete pra Lua, tal, alguma coisa assim. E aí a capa da revista Time era um foguete, era o lançamento. E dentro tem ele com o primeiro contraceptivo injetável, que era de medroxiprogesterona. Então já estava falando de progesterona lá na década de 70. Era progesterona sintética. Sintética. Já estava com essa conversa, já estava começando. Já. E você, bom, você não tinha nascido ainda. Eu nasci em 84. Você nasceu em 84. Lá em Londres, nem tava aqui pra ver, pra acompanhar. Então, quando você se deu conta que você era você, sei lá. Meu avô já era famoso. Teu avô já era famoso. Já era famoso, ele fazia um programa na Band, ou na Record, que era todos os dias.
E ele era o médico das pessoas, né? E ele fala, o que me fez ser conhecido, o que me fez sair de ser, assim, mais um pesquisador que só a área médica conhecia, pra ser um médico que todos conheciam, foi o programa que ele fazia. Porque ele gravava, ele vinha pra São Paulo, e aí gravava a semana toda. Sim. Né? Então ele respondia as perguntas das pessoas, da televisão e tal. E aí todo mundo conhecia meu avô. Pô, teu avô já sabia de podcast já naquela época, já fazia conteúdo. Já. Todo mundo conhecia. Você ia num táxi, todo mundo conhecia ele e pedia pra tirar foto. E era uma delícia, assim. Era um negócio bem, bem interessante pra neta, né? Assim, ver. Sim. Aí a tua realidade naquela época era ver teu avô, tua família, né? Envolvida em pesquisa, envolvida em criar soluções pra mulher, mas era uma bolha, né? Sim. E mesmo dentro da minha família, era muito ele. Ele era muito ele, o trabalho dele. Então, assim, ele ia e ele fazia palestras e a gente acompanhava, né? Ia para as palestras que dava para ir, a gente ia. Mas era um trabalho dele. Não foi assim... A segunda geração dele, minha mãe, meus tios não foram médicos e tal. Foi uma coisa que ele guardou pra ele, sabe? Certo. Então a gente via ele fazendo ali no lugar, assim, de admiração e de um lugar de escuta, sabe? De ouvir o que ele tava falando. Mas era uma coisa que você via que era uma paixão dele falar sobre aquilo. Era pra ele que ele tava fazendo, sabe? Certo. E eu só fui entender isso bem depois, assim. Mas aí você pegou essa causa pra você? Peguei, por quê? Eu sempre fui muito apegada a ele. Meu pai morava fora, né? Mora fora até hoje. Então eu vim para o Brasil lá com 5 anos, assim. E meu pai continuou morando no exterior. Então meu avô ocupou esse espaço para mim. Certo. Né? Então eu buscava muito nele essa proteção, né? Ou essa do masculino na presença física. Então eu sempre fui muito próxima para ele. Mas quando eu cresci, eu fui fazer faculdade na Europa. E eu trabalhava com auditoria na Price, na PwC, lá em Madrid. E sempre que eu vinha pra cá de férias, eu me envolvia nas coisas dele. Ele tem um centro de pesquisa em assistência humana lá em Salvador. Eu ia lá no CEPAR. Eu ia me envolvendo nas coisas. E uma dessas férias, eu já auditora, pedi pra ele ver como se faziam os implantes. Certo. Que naquela época não era comercializado. Ele fazia porque ele queria... Ele sabia que era bom para as pacientes dele, então ele não queria deixar de oferecer, e ele montou um laboratório pequeno para produzir os implantes que ele usava, né? Então, assim, eu fui lá ver, e aí quando eu fui ver, eu falei, bom, precisa de uns ajustes aqui de coisas burocráticas, né? Assim, que meu avô não tava nem aí. Ele era médico, ele queria o produto e tal, e aquelas coisinhas chatinhas do dia a dia iam ficando para lá. Eu falei, comprei um mês de férias, e falei, vou arrumar isso daqui. E aí, quando eu entrei ali pra arrumar e tal, fazer essa partezinha chatinha, eu vi que tinha um fale conosco. Tá. Que ninguém nunca tinha entrado no site. Ninguém nunca tinha visto. Era uma caixa preta ali que... E aí eu falei, eu quero entrar aqui. Como é que entra aqui? E aí consegui ir lá. E quando eu tive acesso aos e-mails, os depoimentos das mulheres eram uma coisa assim... que me impactou, sabe? Eu falei, meu Deus, porque naquela época, veja, meu avô, além de ter os implantes, a bandeira de meu avô é planejamento familiar. Planejamento. Então ele tem um centro de pesquisa lá em Salvador que era de planejamento familiar. Era a bandeira da vida dele, sabe? Então, a gente não falava só de implante, a gente falava de tudo ali que tá em torno disso. Mas quando eu peguei os implantes ali e o tratamento que era feito com o implante e vi das pacientes, aqueles relatos de mães agradecendo pelas filhas, que minha filha tinha tentado tirar a vida e depois que fez o tratamento é outra pessoa. Aí eu entendi a importância que aquilo tinha, que era o que ele entendia e que a gente só via ali dele falar e às vezes a gente não pega, sabe? Sim. Então quando eu li aquilo eu falei, meu Deus, isso não pode ficar só com meu avô. A gente precisa dar um jeito disso se perpetuar no longo do tempo, né? E aquilo ficou na minha cabeça. Eu voltei pra Europa pra continuar trabalhando lá na PwC, mas decidi que eu voltaria para o Brasil pra fazer isso. E, tipo, naquele momento eu decidi que eu ia trabalhar com isso. Caramba, que legal. E aí eu tava rolando o processo burocrático ali, né, que eu tinha iniciado pra regularizar algumas partes da empresa naquela época. E eu falei, bom, quando
acabar isso, quando a empresa tiver já essa parte feita, eu volto pro Brasil. E aí essas coisas que acontecem, acabou que a Price de lá me transferiu pra cá, porque tinha um projeto aqui, eu acabei voltando um pouco antes. E um ano depois eu saí da Price e fiquei só no laboratório, que naquela época foi o laboratório que eu comecei a desenvolver. Eu falei, transformar esse laboratório, que era uma produção pequena para meu avô, em uma empresa grande, em uma empresa que pudesse comercializar os implantes e, mais do que comercializar, pudesse ensinar sobre os implantes. Muito bom, ensinar. Pra quê? Pra comunidade médica? Para os médicos. Porque isso não se aprende em lugar nenhum. A faculdade de medicina não ensina isso. Ok. Entendeu? Então a gente precisava, antes de mais nada, dar um jeito de que os médicos aprendessem a prescrever os implantes. Que era o medo maior que ele tinha, que meu avô tinha. Porque ele dizia, sim, se as pessoas fizerem errado. Porque naquela época não era uma marca de empresa, era os implantes de Elcimar, falavam assim. Exato. Os implantes de Elcimar. Os implantes de Elcimar, ele controlava, né? Exato. A qualidade ele controlava. Era ele. Ele falava, mas se fizerem alguma coisa errada e tal, eu comecei a convencer ele a me deixar fazer curso para médicos. E ele, não, mas se fizer alguma coisa errada, eu ia aos pouquinhos, até que ele deixou. Mas aí ele falou, mas e se fizerem alguma coisa errada? Mas se alguém fizer alguma coisa errada, eu não faço mais, mas deixa eu tentar. Deixa eu tentar fazer, vamos ver o que vai acontecer. Eu vou acompanhar de perto, e aí eram turmas pequenas, 10 pessoas, né? E aí eu ia bem aos pouquinhos, e ele assim, um pouco ainda desconfortável. Aí eu me lembro assim, como se fosse hoje, que no 4º curso que eu fiz, que já foi assim, no 2º ano, no 1º ano ele deixou eu fazer 2, aí no 2º ano ele deixou eu fazer mais 2, no 4º ele saiu da sala, tinha uma sala que a gente chamava Sala do Útero. Ele saiu da sala e falou, essa turma é boa, hein? Aí eu, ufa... Gostou. E aí a gente foi indo, e isso foi em 2011. Em 2016 a empresa já era gigante. Assim, já era, sabe, outro cenário. E aí que vai, né, acontecendo a questão do seguinte, a empresa era muito pequena quando eu comecei, ninguém, né, não tinha ninguém olhando pra ela, e em pouco tempo ela ficou muito grande. Certo. E virou a maior empresa da família. Então, aí começam essas outras questões todas de sucessão, do como é que você faz, como é que você prepara para uma sucessão, para que tenha chance de ser bem-sucedida, e, entendeu? Isso em 2016. Isso foi em 2016, que a empresa já era uma empresa grande, já era uma empresa que chamava a atenção das outras pessoas, assim, na família. Era uma empresa que oferecia tanto os implantes, o produto, quanto a formação médica. Isso, exato. Tá, então era uma empresa de educação e de prestação de serviço. Isso, porque era a única, e naquele momento, era a única que tinha. Logo depois, assim, em 2015, surgiram os implantes absorvíveis, que é um outro tipo de implante, mas continuou o laboratório ali de meu avô, que eu né, desenvolvi, que até hoje existe, né, é o MECO, ele continuou ali como único em implante de silástico, né, então só tinha ele, e oceano azul total, né, se a gente ia ali. Então, assim, isso foi acontecendo. Em 2020, Covid, meu avô falece de Covid, e aí quando ele falece, muda tudo. Porque era uma empresa que, apesar de ter, tipo, faturamento alto e tudo, era uma empresa que era enxuta. Só eu da família trabalhava. E aí os herdeiros de meu avô, fora minha mãe, né? Minha mãe trabalhava também com meu avô, mas não lá na Elmeco. As outras pessoas não moravam aqui no Brasil. Ele é pai da sua mãe. Ele é pai da minha mãe, tá Então, as outras pessoas não moravam no Brasil, não tinham nenhuma intimidade com o negócio, e são pessoas que não tinham um histórico de trabalho na vida, assim. Então, voltaram e aí virou aquela bagunça, sabe? Virou um ambiente que não me cabia mais. Certo. Né, assim, e era uma coisa que eu tinha criado, né? E falei, poxa, eu criei isso aqui. E aí eu percebi que eu não cabia. E eu tinha o implante é maior que eu, sabe? Assim, o que a gente pode fazer com o implante é maior que Manuela. Manuela é uma pessoa dentro de tudo, né? Certo. E aí, quando eu via o que estava acontecendo ali, em um momento eu pensei comigo, assim, eu falei, olha, eu construí tudo até aqui.
E eu não posso participar de um movimento de destruição. Mas não porque ninguém ia destruir a empresa, mas porque se eu ficasse ali, sabendo que ali não me cabia, eu ia ser negativa para onde eles queriam que a empresa fosse. Né? Então, assim, os novos donos não queriam mais que a empresa fosse do jeito que eu gostaria que ela fosse. Certo. E é muito importante a gente entender a hora de sair. Né? Tipo assim, não cabe, não posso. Assim, eu vou ser ruim. A partir desse momento, eu sou ruim para a empresa. Certo. E aí foi a decisão mais difícil que eu tomei na vida. Assim, foi sair, foi deixar, entendeu? Foi assim, uma coisa que você fala, vai, tipo assim, eu espero que dê certo, mas agora eu não posso mais, né? Assim, eu não seria feliz, eu não seria valorizada, eu não seria nada. E aí eu tomei essa decisão, muito pensada, não foi nada impulsivo, a gente tentou de várias formas ver se encaixava e tal. Minha mãe, minha irmã, meu pai, todos me apoiando, meu marido, todos participando das decisões e tentando encontrar caminhos. Também a gente viu que não tinha como. E aí eu me lembro que quando isso aconteceu, aí foi numa sexta-feira que eu saí, né? Aí teve o fim de semana. Na segunda, eu sempre acordava cedo, eu acordo cedo, né? Então eu acordava 4h30, ia e ficava ali pensando, mentalizando o que é que eu vou fazer e rezando e fazendo tudo que eu tinha que fazer pra ver se eu via o caminho, né? E aí ia malhar e tal, pronto. Chegou assim 6h30 da manhã ou 7h, eu já tava sentada trabalhando na mesa da sala. No outro dia? Na segunda-feira. Na segunda-feira. Passou o fim de semana, na segunda-feira. Tá. E aí, eu tô lá, desavisada, trabalhando na sala e tudo. Chega Marcos, meu marido. Todo tomado banho, com roupa de trabalho, cheiroso. E me fala, tô indo. E deu um beijo na minha cabeça. Eu olhei pra ele na hora, Joel. Eu percebi que eu não tinha pra onde ir. Na hora, eu comecei a chorar, assim, meu olho encheu de lágrimas. Foi a hora que eu percebi. Eu vou pra onde? Acabou, né, assim. E foi assim, foi o momento que a ficha caiu, sabe? Aí ele olhou, assim, minha reação, falou, o que foi? Eu falei pra ele, eu não tenho pra onde ir agora. Acabou, né? Tudo aquilo. E aí foi o caminho de reconstrução, né, assim. Eu sabia que eu não trabalharia com outra coisa. Então, isso pra mim tava claro, né? Então, assim, eu não vou trabalhar. Eu tenho o privilégio de ter descoberto o que eu amo fazer. Muito bom. E isso não é de ninguém. A empresa pode ser de alguém. Mas isso que eu descobri é meu. E eu vou fazer isso. E aí foi assim, né? A aventura do século. Construir um laboratório novo, do zero. Sem um investimento. Assim, eu não podia usar nenhum recurso familiar. Porque eu não podia... Minha mãe, minha família... dona de um laboratório, eu não posso usar o dinheiro, por exemplo, minha mãe não podia me emprestar dinheiro ou me dar dinheiro para construir um laboratório que seria concorrente do laboratório da família, né? Certo. Então tinha que ser tudo com fundos próprios e, entendeu? O trabalho. E aí foi minha irmã e minha sócia e veio nesse caminho comigo. E aí minha irmã, meu marido, todo mundo assim, muito apoiado que isso acontecesse. Sabe, vamos construir, vamos fazer. E aí a gente ficou 1 ano e meio construindo o laboratório, fazendo isso. E aí, nesse período, no período de antes, quando eu tomei a decisão de sair, foi em janeiro, e eu te conheci, né, digital, em novembro. De 2020. De 2020. Foi, de 2020. Meu avô tinha falecido em agosto. Aí eu te conheci em novembro e aí você fez aquela mentoria online, lembra? Maestria. Maestria profissional, foi. Maestria profissional. E aí foi uma coisa... 12 semanas. Foi, e foi justamente as 12 semanas da decisão. Então o que acontecia era que eu tava passando por aquele turbilhão, mas toda segunda-feira de noite eu tava lá. Sim. E eu tava ouvindo as coisas que eu precisava ouvir. Para que a minha decisão não se enfraquecesse com o tempo. Para que as outras coisas não ficassem maiores que eu, sabe? Porque
é muito fácil, às vezes, você dizer, não, eu aguento. Fica ali, entendeu? Tem dinheiro, tem isso aqui. Não, eu me realizo com outras coisas. Vou me realizar só com a minha família agora. Sabe? Sim. Então, naquele período, a lucidez vinha de você. Sabe? Porque eu tava ali, eu tava aprendendo outras coisas também. Tudo que eu aprendi no digital foi aquele momento. Eu não sabia nada até ali. Entendeu? Aí aprendi como é que faz mentoria, como é que não sei o quê. Aí... Sabe, então as coisas, a forma como as respostas vieram foi muito impressionante também, sabe, assim, porque foi muito claro. E foram respostas que eu pedi, foram perguntas que eu fiz. Nesses momentos de 4:30 da manhã, eu fiz essas perguntas, eu pedi a Deus ajuda para eu entender o caminho que eu tinha que percorrer. E aí você falou, no início você falou, foi uma coisa assim bem interessante como a gente se conheceu ali. E foi isso, eu tava em um momento ali de madrugada, querendo achar um caminho. E aí um dia eu chego do trabalho, de lá ainda do laboratório antigo, cheia de sacola na mão, tinha passado no mercado, não sei o que, normalmente eu chego esse horário 5:30, os meninos saem correndo e vem, mamãe, eu chego em casa, eu abrindo a porta, meu celular começou a falar sozinho na minha bolsa, sozinho. E aí eu abri a porta e não tinha ninguém em casa. Falei, gente, cadê meus filhos? Tinham ido pra casa de minha mãe. E aí quando eu peguei o celular, era uma live sua, falando aquela live que você chamava as pessoas pra participar, lembra? Antes do Maestria? Sim. E aí eu falei, vou ver. E aí comecei a assistir. Nunca tinha me visto na vida? Nunca, eu tinha visto só o vídeo da praia. O vídeo da praia. Eu tinha visto o vídeo da praia. Vi o vídeo da praia, comecei a seguir, mas não... Pronto. O algoritmo não entregava muito, assim, não... Aí eu comecei a adorar. E tava numa semana de desafio. De live 5 e 6 da manhã. E aí, eu falei, bom, já que tô acordada mesmo, 4:30 amanhã eu vou fazer. E eu lembro que você falou assim, isso era terça-feira, e aí você falou, pra quem não fez, ainda dá tempo, se fizer quarta, quinta e sexta, é mais da metade, né, e tal. Sim. E aí eu falei, amanhã eu vou fazer. E aí eu fui fazer, e quando eu fui, você começou a live falando, segunda e terça a gente foi mais técnico, a gente falou de vendas e falou tal, hoje eu vou fazer uma coisa mais, mais emocional. Cara, eu lembro disso. E aí você fez uma dinâmica de visualização. Lembro. Joel. Puta, aquela dinâmica foi muito porrada, mano. Foi muito. Aquela dinâmica eu peguei na mão de meu avô. 5:40 da manhã. Tipo assim, né? Nossa, que um negócio assim... E eu não acreditava que aquilo estava acontecendo. Porque, né, assim... Quando acabou minha mãe mora no mesmo prédio que eu. Quando acabou a live, eu fui pra casa de minha mãe. Minha mãe, você não sabe o que aconteceu. Aí ela olhou pra mim e fez, meu Deus, são 6 horas da manhã, você já tá chorando. Eu não sei o que pensar. Eu não sei o que pensar, por favor, me diga que é uma coisa boa, porque não dá. E aí... e aí eu contei pra ela e eu falei, mãe, as respostas. Eu pedi, e olha isso, que coisa... E aí nesse mesmo dia eu me inscrevi no Maestria, eu nem sabia o que é que ia ter. Eu não sabia o que é que você ia falar ali. Mas eu só me inscrevi porque eu vi que eu tinha que me inscrever. Caramba. E foi isso. E foi o passo a passo, sabe? Foi assim... o timing foi tão perfeito, sabe? E o apoio que eu peguei dali, que assim, era isso, sabe? Foi o caminho que eu pedi, foi a ajuda que eu pedi. E... Pra você abrir o teu negócio. Pra eu me visualizar destacada daquele negócio antigo. Entendi. Né? Tipo assim, quem era eu Entendi. sem ser Manuela, neta do Teocimar, Daelmeco? Quem era essa pessoa? Eu também não sabia. Então eu fui ali vendo, e que era possível eu fazer de novo. Né? Que eu poderia fazer, que eu tinha força pra fazer aquilo. E aí fui fazendo, e aí estamos aqui hoje, entendeu? Com o laboratório... O laboratório é o maior laboratório. Você quer um café? Não. Não? Tá.
É o maior laboratório especializado em implantes hormonais do Norte-Nordeste, um dos maiores do Brasil. Eu não posso falar que é o maior do Brasil, porque eu não conheço todos, mas assim, pelo que eu conheço, deve ser. É o mais moderno, porque a estrutura de ar... Eu tive um privilégio grande de poder construir um laboratório depois de 10 anos de experiência. Exatamente. Entendeu? Então, tudo que eu fiz no laboratório era do jeito que eu imaginava, sabe? Assim, era assim, todas as faltas que eu sentia Sim. no outro, eu consegui fazer nesse, né? As coisas técnicas mesmo, os fluxos de medicamento, como é que o medicamento entra, como é que o medicamento sai, a estrutura estéreo, o tipo de máquina que a gente queria. Então, foi um privilégio enorme eu fazer isso, sabe? E criei as mentorias também, numa coisa junto com você lá, no Mentoria para Mentores, o primeiro. Que quando foi que eu te vi... Não foi lá, foi no... Acho que eu te vi primeiro no EAP, talvez? Não. Presencialmente foi no Mentoria para Mentores? Foi no Mentoria para Mentores. No EAP, você me viu, eu tinha feito o lançamento daquela mentoria, que tinha sido muito bom, e aí eu cheguei no EAP. E aí você falou, Manu, eu quero falar com você e tal. Foi esse... Cara, quando eu te vi, Manu, eu olhava pra você não é de falar muito. Você é muito observadora. E eu olhava pra você e eu falei, cara, essa mulher, não sei. Eu tive duas percepções. Que você queria muito uma coisa, que eu não sabia exatamente o que era. Você tá muito interessada. E que aquilo que eu tava te passando não era o suficiente. Eu tive essas duas percepções. Essa mulher quer. Uhum. Então você imagina, sala cheia, né? E tal, você ali falava pouco, fazia umas considerações, olhava, né? Observava, observadora. E eu falei, essa mulher quer uma coisa muito. Ela quer muito uma coisa. E o que eu tô passando pra ela, que foi legal, mas ela fala, tá, preciso de... mais, eu quero mais. Eu lembro que eu te mandava umas mensagens, você quer mais, né? Eu quero mais e tal. Então olha só, tua jornada, teu avô, coisa linda, maravilhosa, fenômeno mundial, você cresceu, foi pra fora do país, voltou. Aí, numas férias, você olhou, viu a transformação, falou, pô, peraí, isso aqui tem que ser conhecido, saiu da empresa, ficou quase 10 anos, né? 2011 a 2020. 20. Quase 10 anos, entendeu, aprofundou. Gestora, empresária, mulher de negócios, resolveu tomar aquela decisão, saiu da empresa, sucessão familiar, mas decidiu que a sua adesão era tua e que você poderia abrir um negócio, ficou pensando como fazer, abriu uma nova clínica, ela é moderna, ela é bacana, ela tá entre as tops do Brasil e hoje ela trabalha com implantes e também com educação. Os implantes hormonais que você trabalha, explica pra galera aqui o que é, como que funciona, aplicar onde, de que jeito. Se as mulheres quiserem saber mais, elas mandam mensagem pra onde. Porque tem mulher que fala assim, cara, eu faço parte dessa aqui, tem cólica, eu faço parte dessa aqui, já ouvi que sou histérica, eu faço parte dessa aqui que eu tenho dor pra caramba. E eu quero saber mais. Mas explica a tua terapia. Tá, então... É assim que você chama? Tratamento? Terapia? É terapia hormonal. Uma terapia hormonal. É uma forma de fazer terapia hormonal. Existem várias formas de fazer terapia hormonal, né? Então, assim, uma das formas é com implante subcutâneo. O implante, tem dois tipos. Um tipo é um tubinho de polidimetilsiloxano. É um nome grande, mas é um silástico. Polidimetilsiloxano. Tá. Siloxano, Siloxano. PDMS é um tipo de material implantável, é um siliconezinho, um tubo silástico, ele estica. É tipo assim. aquele que tira sangue, assim? Parece, só que um pouquinho mais rígido. Mas porque hoje não tem mais agulha, né? Pra tirar sangue exatamente. é um siliconinho, né? Tipo aquilo, só que é um pouquinho mais rígido. Pronto. Então, esse implante... você já me mostrou. Já, lembra? Já me levou pra mim, Isso. É verdade. Esse implante, ele vai no subcutâneo, do ladinho, assim, no glúteo, na face lateral do glúteo. Tá bom. E aí, ele vai com o hormônio dentro, com estradiol, bioidêntico, com testosterona, bioidêntica, para reposição hormonal. E para casos de contracepção ou endometriose, é gestrinona. Gestrinona. Isso. Ou Nestorone, também é um outro implante que é contraceptivo, de 6 meses, é excelente também. E acetato de normagestrol. Então tem esses 3 implantes que tratam mulheres em período fértil, que são as mulheres que têm as patologias de estrógeno dependentes. E tem os implantes que são da reposição hormonal, que estão no estradiol e na testosterona, já quando a mulher, naquela fase ali de 40, né, a partir dos 40 anos.
tá? Esses 2 tipos. Esse tipo de implante dura 1 ano e ele libera o hormônio de forma mais lenta e mais estável. Aí isso é bom porque mulheres que têm patologia, elas precisam de um tempo um pouco mais longo de tratamento. Porque elas querem ficar livres dos sintomas. Porque a endometriose, por exemplo, você não tem uma cura para endometriose, mas você tem a remissão total de sintomas. Certo. Que é, a gente quer deixar essa mulher funcional. Exato. Né? Então, assim, ela usa aquele implante 1 ano, depois ela troca e bota de novo. Tá? E aí é o tratamento para endometriose, para TDPM, que é uma doença muito, muito difícil e que é muito bem tratada com esse implante de gestrinona também. E Nestorone, contracepção e tal. Pronto. O outro tipo de implante que a gente também faz lá no laboratório, inclusive a gente é o único do Norte e Nordeste que pode fazer os 2, né? São implantes absorvíveis. O implante absorvível, ele parece uma cápsulazinha, uma aspirina, só que ele é cilíndrico. E ele é menorzinho, e você bota e ele dissolve no longo do tempo, ele dissolve e você não tem que retirar no final. Sim. Que é uma vantagem a não ter que retirar, mas é um implante que dura pouco tempo, ele dura de 4 a 6 meses. Sim. Então são para tratamentos, ou tratamentos que precisam de um início um pouco mais rápido, né? Uma pessoa que está com muita crise e tal, e você quer fazer, porque ele faz um pico no início, então é um tratamento que tem um início mais rápido, mas ele acaba mais rápido também. Né? E aí, o implante absorvível, que chegou um pouco depois, foi o implante, assim, que ganhou mais mercado porque ele tem menos barreira de entrada, porque ele não tem que ser retirado. Então, assim, e aí foi quando começaram as polêmicas todas, né? Que chip da beleza, que não sei o que e tal, veio muito carregado junto com o implante absorvível. Mas é um implante que também trata endometriose quando bem prescrito. É um implante que, apesar do procedimento parecer ser mais fácil, é um implante mais difícil de acertar na prescrição, porque ele tem picos, então os picos juntos podem criar uma inflamação e tem mais extrusão, mas enfim, mas também é um produto muito bom quando o médico sabe o que está fazendo. Certo. Isso é uma parte muito importante do tratamento, porque assim, o implante sozinho não faz nada. Dentro do laboratório, o implante não faz nada. O implante só faz alguma coisa quando ele é direcionado pelo médico. Por isso que a gente não pode ser um laboratório sem ser uma escola. Entende? Porque a gente não pode deixar o implante lá e cada um faz o que quer. No fim do dia, cada um vai fazer o que quer, mas a gente tem que ter aqui a responsabilidade de dizer, olha, eu ensino a forma como a gente acredita que é a melhor forma. Mas a gente não pode estar dentro do consultório do médico para dizer o que é que ele vai fazer. Então, assim, mas quando o médico prescreve bem, não tem comparação com os outros tipos de tratamento. Fala os relatos aí dos teus clientes. Eu tenho uma menina que o relato dela é muito impactante, porque ela é uma menina jovem, de, assim, 30 anos, que TDPM, transtorno disfórico pré-menstrual. Transtorno disfórico pré-menstrual é uma coisa que é, assim, por muito tempo foi confundido com TAB, que é transtorno bipolar, com loucuras das mais diversas coisas, porque ninguém sabia o que era e dizia, tá doida, sabe assim? Entendi. Era isso aí. Porque é um transtorno que a pessoa, os picos hormonais, a pessoa tem uma hipersensibilidade àqueles hormônios, e os picos hormonais tiram a pessoa completamente do eixo. E aí a pessoa tem despersonalização, tipo, não sabe mais, não se reconhece, não sabe mais quem é. A pessoa tem níveis de agressividade imensos, tem hipersonia, que dorme o dia todo. Saiu uma pesquisa na Harvard em 2022, dizendo que 15% das mulheres com TDPM atentarão contra a própria vida. Porque ela não sabe o que está acontecendo com ela. Exatamente. Todo mundo diz que não é nada, é que é doida, é que é não sei o quê. E essa mulher, a vida dela é um inferno. E eu tenho essa menina, que é assim, hoje em dia eu tenho várias, mas essa foi assim, um caso que me marcou muito, porque ela é jovem. Ela teve um filhinho, e o filhinho faleceu com 3 anos de câncer. E ela era mãe sozinha. E o TDPM, ele tem uma característica que tem gatilhos. Então, quando você passa por um trauma, você começa a doença começa a aparecer. Então, traumas, assédio, violência sexual e tal, são coisas que são gatilhos para a doença. Então, essa menina começou a ter TDPM, não sabia o que era,
ficou anos atrás de um diagnóstico, e aí ela conseguiu. Foi uma médica que era uma médica que era mais atualizada, estava estudando, e a médica fez esse link. Você tem que fazer o link entre as crises e o ciclo hormonal. É um diagnóstico combinado entre a psiquiatria e a ginecologia. Tá bom. Então, quando ela fez esse link, ela falou, olha, aqui é TDPM. E aí, tratou com implante de gestrinona. Essa médica é minha cliente. Tratou com implante de gestrinona. Joel, se você vê essa menina hoje, é outra pessoa. Era uma menina que era assim, pesava 40 quilos, totalmente desgastada, sabe? Triste, assim, com pensamentos ruins. E aí, sabe o que ela fez depois que ela ficou boa? Ela abriu uma ONG para cuidar das mães com filhos tratando câncer, no Hospital do Câncer no Rio de Janeiro. Caramba. Então, quando eu falo pra você que quando a gente cura uma mulher, a gente melhora o mundo, isso é impacto. Sabe? Olha o que estava escondido atrás dessa menina. Olha o poder que ela tinha, que estava escondido atrás da doença. Porque quando a pessoa tá sobrevivendo, ela não consegue fazer o que ela veio pra fazer. E a médica também, hein? E a médica, incrível. Luciana Dexter, maravilhosa. Um beijo, Luciana, parabéns. E então essa menina, ela criou, hoje em dia, ela tem essa ONG no Rio, vou até falar, se chama como é? Aconchego Menino Matias, que era o nome do filho dela. Aconchego do Lar Menino Matias. Nossa. E é perto do Hospital do Câncer, e o que ela faz é receber essas mulheres, as mães, como ela foi, e dar aconchego para essas mulheres. Dar uma casa, dar uma sala com a televisão, um lugar para lavar roupa, uma comida gostosa, e enfim. E serve a essas pessoas, sabe? E no momento mais difícil da vida delas. E é isso que a gente faz, sabe? Então, quando eu vejo Maia, que é essa menina fazendo isso, eu me sinto, assim, parte. Com certeza. Sabe? Porque eu falo, meu Deus, tudo isso estava escondido atrás de uma doença. E quantas mulheres não estão assim? Quer dizer, se a gente sair e a gente tirar a dor dessas mulheres, quantas Maias vão surgir disso? A diferença que a gente pode fazer no mundo só por melhorar a vida das mulheres que estão aí buscando, sabe? Então, E aí, tem muitos, assim, relatos de meninas que, assim, que falam, tipo, salvou meu casamento, ou salvou minha vida, ou... Se a mulherada quiser fazer um tratamento com você, tem que ir até Salvador. Não, aí o que acontece? As pacientes vão para os seus médicos, né? Então, assim, vão para médicos que trabalham com meus produtos. O médico que é meu, né? Eu vendo para o médico. E o médico que faz. E através do médico, o médico que atende a essas pacientes, né? Entendi. Então, tua relação é médico. Minha relação é com o médico e tanto eu na educação tenho... quanto nos produtos, entendi. Isso. E aí eu tenho uma relação com as pacientes que é o seguinte: como eu faço treinamento para médicos, o meu treinamento é social. Então eu uso os cursos para fazer atendimentos sociais com as meninas que precisam fazer o tratamento e não têm. Assim? Por exemplo, meninas que têm endometriose ou que não podem bancar um tratamento com implante, que é um tratamento caro. Quando eu vou fazer o curso de médicos, eu faço um ambulatório e recebo essas pessoas e faço tratamento de graça. Eu não sabia disso. Isso é novo? Não, isso já sempre fiz. Eu tô comendo bola então, porque eu não sabia dessa história. Então você faz o treinamento pros médicos e usa isso como uma causa social? Pra ajudar? Pra ajudar. Eu não sabia disso. Que bonito. Não, peraí, então deixa eu divulgar. Então, peraí. Então eu vou divulgar aqui agora. Os senhores médicos que... Tem uma galera da medicina que me escuta aqui pra caramba. Um beijo pra todos vocês, queridos. Quando que vai ter o próximo curso? Ainda não tá fechado, mas eu ainda quero fazer um curso esse ano, em dezembro. Que eu quero fazer. É grupo pequeno? É tipo igual teu avô falava? Ó, essa turma... Não, veja só. Eu gosto de fazer uma turma, assim, de 50 médicos. Tá bom. Tá? Que pra mim é uma turma boa, porque quanto mais médicos eu consigo ali no curso, mais pacientes eu consigo atender. Exatamente. Então esse pra mim é o
payback, assim, de ter uma turma boa, que você uma turma de 50, eu consigo atender 60 pacientes. E muita troca entendeu? entre os médicos, né? Muita, Network forte. muita. Quantos dias são? São 2 dias. 2 dias. 2 dias. Então é o seguinte, vou pedir eu posso te pedir uma confusão aqui. Ai, Jesus. Vou fazer uma confusão aqui. Eu não sei quantas pessoas tem no seu curso, mas é o seguinte, eu preciso que você deixe aqui um WhatsApp. Tá. Pode ser? Tá, pode. Então tá, vai falar com quem? Vai falar com Bruna. Bruna! Toque, Bruna, vai chegar um WhatsApp aí pra você. Então, a gente vai colocar um QR Code aqui e um link na descrição, que é um WhatsApp para médicos que querem fazer o teu curso. Qual que é o nome do curso? É curso básico de prescrição de implantes hormonais. Curso para prescrição de implantes hormonais. Vai conhecer a Manu, porque também, assim, puta história legal. Então tem um QR Code aqui na tela, vai falar direto com a Bruna e fala, gente, eu quero me inscrever. Eu quero saber mais. Quero saber mais. Vai pipocar de mensagem no WhatsApp. Aí, fecha uma turma, qualquer coisa abre outra. Isso, sim. E para os médicos que já são experientes também, que já trabalham com implante, que não querem fazer um curso básico, mas que querem ter um ambiente de troca de implante, tem a mentoria, que já é um outro programa, entendeu? Assim, que já é um programa de 6 meses. Aqui, ó, gente. Alô, médicos, mentoria pra vocês aqui, ó. Aqui tá a metodologia da Manu. O livro é rosa. Que coisa linda isso aqui. Nossa, tem... Aí tem tudo de venda, tem tudo da parte comercial também e da parte clínica. É uma mentoria técnica. 360. 360. Aí a gente fala de tudo, e aí já é uma turma com médicos que já trabalham com implante, que querem se aprofundar mesmo, sabe? A gente é mais, e aí eu convido vários médicos que estão na área. Ó, vendas, posicionamento, segmentação de mercado, até de marketing digital, gatilhos mentais, rede social, prescrição inteligente, tem a parte administrativa, médicos, aí é para médico / empresário, né? Então, aqui também, eu vou deixar o mesmo... Pode deixar o mesmo e aí ele pode falar se ele quer entrar na mentoria ou no curso básico. Ou no curso básico ou nos dois. Não, porque... Isso. Cara, comprei a ideia, é bonito demais. É bonito demais esse trabalho. Então, mentoria e curso para médicos. E eu tenho uma visão, assim, que eu ainda... Tipo, o trabalho social é muito grande pra mim, sabe? Meu avô sempre fez muito isso. E assim, eu ainda tenho essa visão, assim, que eu vou conseguir atender a mais pessoas, sabe? Que eu vou conseguir ter um trabalho social mais impactante, de ter um lugar que essas mulheres possam ser ouvidas e que ela saiba que a gente se importa mesmo com o resultado. Que a gente se importa de ela ter a vida melhor, né? Que eu sempre falo assim, recuperar o prazer em viver. Né, que é a frase que eu boto assim, nas caixas dos implantes, tem escrito prazer em viver. Porque é uma coisa que eu acho que a mulher não pode esquecer de ter. Sabe, eu acho que tem uma hora que a mulher esquece que o prazer em viver é importante. E a gente não pode deixar isso acontecer. Porque a gente pode ter prazer em viver a vida toda. Você acha que a mulher esquece isso? Esquece porque a mulher se acostuma no lugar da dor. Ah, entendi o que você quis dizer agora. Sabe? Entendi. Ela se acostumou com a dor e acha que a vida Exato. Ela acha que é sofrido porque ela é mulher. E que não tem solução e que é isso mesmo. Uma menina que menstrua com 14 anos e tem cólica, o que ela ouve da mãe é que é assim mesmo. Então ela, desde pequena, ela se acostuma que a dor é normal, que o sofrimento é normal. Porque isso, Joel, é um sofrimento que vem todo mês. Ninguém é imune a isso. Sabe, é o sofrimento que vem todos os meses. A pessoa se acostuma a sentir dor e achar que tudo bem. Então, e aí quando vai chegando na menopausa, no climatério, menopausa, que é essa fase de 40 anos, né, a partir dos 40 anos, os hormônios começam a mudar, deveria ser a melhor fase da vida da mulher. Profissionalmente é a fase madura que ela já tá ali alcançando. Eu vou fazer 40 anos agora. Então, assim, já pensou se eu começo a despencar? Logo agora? Logo agora. Né? Então, assim... E aí as mulheres têm essa sensação de chegar nessa fase de clímax profissional e ser abandonada pelo próprio corpo. Abandonada. Se esquece de tudo... Tem calor no meio de uma reunião, tá aqui numa reunião séria, começa um calor, e já não sabe mais o que tá fazendo. Então, e aí? Não acabou.
sabe? Então, assim, é importante a gente trazer isso para as mulheres que não é o fim, sabe? Quando chega a menopausa, a mulher só não pode mais ter filho, ela pode fazer todo o resto. Sabe? Ela pode ter prazer em viver. Sim. Então, e eu acho que as mulheres esquecem. Se deixam levar. E aí você veio aqui pra lembrá-las. Exato. Meu, que bonito. Olha, eu achava que eu conhecia o teu negócio, mas eu tô analisando aqui, eu não conhecia não. É grande, né? É muito grande, é muito bonito. Tinha uns dados que eu não sabia, tinha umas coisas que você tá fazendo que eu não sabia. Eu fiquei muito feliz, cara, de poder saber. Manu, assim, ó, eu não sou um profeta, tá? Mas eu vou fazer uma profecia aqui, eu vou profetizar. Você vai se tornar uma das maiores comunicadoras desse assunto no país. Você vai se tornar uma das maiores difusoras que vai difundir esse assunto no país. Você vai gerar muita autoridade, mas acima de tudo, muita conectividade com as mulheres depois desse conteúdo, porque elas vão falar, caramba, eu quero saber mais. Tem muito mais aí dentro dessa cachola, né? Muito mais dentro desse coração. E tua família maravilhosa, Marquinhos, um beijo pra você, Marquinhos marido também, que é um cara... Essa mulher só vê João Jota. Aí eu chegava lá, João Jota, aí só João Jota. Querido demais. E antes de eu te fazer a última pergunta, eu quero te dizer que foi um prazer falar contigo. Eu tô muito orgulhoso do teu trabalho, mesmo. E quero que você divulgue aqui tuas redes sociais. A galera quer falar com você, quer te marcar no Instagram, quer te mandar mensagem no direct... fala tuas redes sociais, quer conhecer a clínica, fala tudo aí. Manu Coutinho Real é o meu Instagram, e lá onde eu falo bastante sobre essa conscientização da saúde da mulher, e o objetivo ali é trazer as mulheres para esse lugar mesmo, para elas poderem levar essa demanda para os médicos, né? E o laboratório Legacy Lab, implantes hormonais. E, enfim, aí lá tem tudo sobre implantes e sobre os acessos, como é que faz para ser um médico credenciado. E a gente tem o podcast, né, que é o podcast, que é IH, tem aquele IH que é uma brincadeira com implantes hormonais, né? Muito bom. E ali o podcast é implantes hormonais e mais, então eu falo sempre ali trago médicos, trago pacientes também no YouTube e no Spotify, tem vários, tem inclusive um podcast com Maia, essa menina da TDPM, esse caso que eu contei aqui, eu fiz um podcast com ela maravilhoso, emocionante. Eu vou deixar aqui o link também. Deixa aqui o link também pra galera assistir também. Sair desse podcast pular lá pro podcast com a Maia. Isso. Aliás, viu, galera? Pode contratar, pode chamar, convidar ela pra dar palestra. Que eu já tô fazendo o merchan dela aqui. Já tô fazendo aqui, ó, pra ela aqui, ó. O jabá da Manu. Fala super bem, palestra super bem. Pode botar ela nos palcos que ela vai arrebentar a boca do balão. Segue a Manu, manda mensagem pra ela e assim, faz ela sentir o quanto que foi importante tudo aquilo que foi falado aqui, porque pra mim foi muito, muito importante mesmo. Manu, a última pergunta que eu faço, você como ouvinte do JJ Podcast, você sabe, né? Se você tivesse a oportunidade de mandar uma mensagem para 8 bilhões de pessoas no mundo todo, essa mensagem vai chegar. E ela vai passar assim, 1 minutinho. Depois, o Deus vai falar assim, é uma mensagem por minuto para cada pessoa no mundo. Mas você tem aquele teu minuto. E as pessoas vão ler, vão ver, né? Que mensagem seria essa? Seria, se priorizem. Não esqueçam que a vida é agora. E que... depois não tem mais, e que sem saúde não há prazer em viver. É verdade. Sem saúde não há prazer em viver. Tem uma frase que é assim, né? Quem tem saúde tem vários desejos. Quem não tem... não tem nenhum. Só saúde. Só saúde. Só tenho desejo. Eu preciso ter saúde. Só saúde. Parabéns pelo teu trabalho. Obrigada. É só a ponta do iceberg. E vou te falar, teu vô deixou um legado muito bonito, muito maravilhoso no Brasil e no mundo. Mas você também tá deixando, tá? E é teu. Você também tá deixando. E ele, em qualquer lugar que ele esteja, ele tá muito orgulhoso de você.
Obrigada. Ele tá lá perto do meu pai, eu os dois. Olá. Olha essa meninada aí. Muito bom, Deu bom. Aí meu pai, aí viu, ela vai terminar a faculdade lá. Tá... Eu espero, Joel, que através, assim, desse papo, que mais pessoas entendam a importância de dar espaço pra gente falar sobre saúde feminina, sabe? Porque eu acho que as pessoas sabem, mas não sabem a importância que tem levantar esse assunto, sabe? Pra gente conseguir mesmo que a mudança, pra gente conseguir o financiamento pra pesquisa, pra gente conseguir mudar o cenário e entender o corpo da mulher, entender como é que funciona, sabe? Então, assim, isso é um abrir de portas muito importante, e aí eu te agradeço em meu nome e em nome das mulheres todas que se beneficiarão dessa informação. Você é parte de tudo aqui, de toda essa construção, assim. Você foi responsável por uma descoberta de mim mesma, sabe? E eu vou te agradecer pra sempre disso. Assim. Cara, é um prazer. Prazer. Obrigado por ter vindo, tá? Obrigada. Obrigadão por ter vindo. Parabéns pelo teu trabalho. Senhoras e senhores, esse é um podcast muito, muito, muito especial. Esse podcast vale a pena você mandar pra mais pessoas, tá? Esse podcast vale a pena você mandar mensagem pra Manu. E esse podcast vale a pena você anotar, tomar uma decisão, conhecer mais, aprofundar mais. Porque é um podcast social. É um podcast de legado, de saúde e que vai impactar todas as pessoas, as crianças, os homens, as mulheres, os avós, a comunidade toda, tá bom? Obrigado pela audiência de vocês. Se você não está inscrito no canal, se inscreva. Também deixa aqui a sua opinião, comenta com a gente o que você achou. Porque, cara, a gente faz com muito carinho mesmo. A gente sempre traz convidados especiais e super, super profundos que têm histórias realmente que contribuem para a sociedade. Tá bom, gente? Um beijo grande. A gente se vê no próximo JJ Podcast. Valeu, tchau.